Colém da Câmara, excelentíssimos senhores julgadores, senhor relator, demais desembargadores e membros desta casa, gostaria de iniciar agradecendo a atenção e o trabalho de todos. Excelências, trata-se o presente processo na origem de demanda da senhora Efraína Soares e seu marido em face da Prefeitura de Teresina. A demanda é uma obrigação de fazer para que a Prefeitura cumpra com desapropriação em comum acordo firmada com os autores. A referida desapropriação teve seu início ainda em 2014, através de 2 processos administrativos, onde a Prefeitura procurou os apelados para que negociassem seus imóveis para com a Prefeitura. Ao tempo, estavam sendo realizadas obras e demais melhorias na região da Vila da Paz. Ocorre, excelências, que mesmo após todo o trâmite administrativo, avaliação do imóvel, entrevista dos moradores e até mesmo encaminhamento do processo administrativo para sua finalização, os requerentes, ora apelados, jamais tiveram uma resposta ou conclusão de seus processos, estando os mesmos pendentes, sem pagamento e sem qualquer tipo de definição de 2015 até a presente data. Frise-se, excelências, que já se vão aí 7 anos sem qualquer resposta do município, seja para manter a desapropriação, seja para demonstrar o desinteresse na sua continuidade, o que seria até ilegal, já que no curso dos processos administrativos a Prefeitura assinou e fez com que a outra parte assinasse um termo de ajuste com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Pois bem, na primeira instância, o douto juízo de primeiro grau entendeu por bem deferir liminar para que o processo fosse finalizado e, em sentença, confirmou a referida liminar e condenou a Prefeitura a cumprir com o que havia sido combinado. Ou seja, não houve nenhuma interferência do Judiciário no poder público. O que houve foi tão somente a garantia pelo Poder Judiciário de que a Prefeitura agiria de acordo com aquilo que se propôs, ou seja, adquirir os terrenos livremente negociados com as partes que deram entrada na presente ação, os apelados. Em seu apelo, o município de Teresina alegou, resumidamente, 2 fatores. O primeiro é que a Prefeitura de Teresina poderia a qualquer tempo desistir das aquisições, e o segundo é que seria a sentença de primeiro grau uma injusta interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo. No entanto, senhores julgadores, a referida argumentação não merece prosperar. Isso porque, em primeiro lugar, a possibilidade de desistência do município não encontra guarida no presente caso, já que, além de não ter sido uma desapropriação unilateral, foi fruto de acordo, o termo de ajuste assinado entre as partes, tanto os cidadãos quanto o município, conta com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, ou seja, não é passível de desistência. Lembrando, excelências, que as referidas cláusulas foram inclusas pela própria Prefeitura, o que evidencia um verdadeiro comportamento contraditório, o município alegar agora, 7 anos depois, que poderia desistir a qualquer tempo da desapropriação. O segundo ponto, de que a sentença seria uma interferência indevida do Judiciário, também não tem respaldo. Isso porque o Judiciário não está interferindo na esfera administrativa, o Judiciário não está determinando a desapropriação e o Judiciário não está interferindo no valor a ser pago pela desapropriação. Ao contrário, o Judiciário está, no presente caso, tão somente fazendo valer a palavra da própria Prefeitura, que se comprometeu a realizar as referidas desapropriações de maneira irrevogável. Não se pode considerar, excelências, uma eventual legalidade de uma espera de 7 anos ou mais para que os munícipes vejam seus processos administrativos finalizados. Frise-se que laudo da própria Prefeitura de Teresina atestou, sem sombra de dúvidas, que a casa corre risco de desabar, ou seja, os cidadãos estão, até o presente momento, em uma localidade que põe em risco suas próprias vidas. Mas ainda que não fosse o caso,
não podem as partes apeladas dispor de seu próprio bem, vez que, caso vendam a casa para terceiro ou mesmo façam modificações, a prefeitura poderia, a qualquer tempo, alegar descumprimento do termo de ajuste de desapropriação e invocar para si a cláusula de irrevogabilidade que agora finge não existir. Então, nobres julgadores, o que se pede ao judiciário não é a determinação da desapropriação, e sim a finalização em prazo hábil de um termo de acordo firmado pela própria prefeitura, sem qualquer ingerência de terceiros, e que contou inclusive com a concordância da parte. Não se requer aqui reavaliação de valores, não se requer aumento do valor a ser pago. O que se pede é tão somente que os processos sejam finalizados e as indenizações justas e acordadas por ambos ao tempo sejam pagas. Não se pode entender como plausível uma espera de 7 anos de um processo já finalizado, cuja única pendência é o pagamento, já que até mesmo já houve a decretação de utilidade pública dos imóveis por parte da prefeitura ainda em 2019. Então, excelências, o que se requer é a manutenção da sentença de primeiro grau, no sentido de determinar que sejam finalizados os processos administrativos tratados na presente ação e, consequentemente, seja realizado o pagamento do valor combinado entre prefeitura e os cidadãos que ora são autores da presente ação. É importante salientar, por fim, que mesmo que a prefeitura alegue que tem a prerrogativa de desistir a qualquer tempo, senhores, não se pode aceitar esse argumento como válido no sentido de que, mesmo alegando poder desistir, a prefeitura não toma qualquer ação no que tange aos processos administrativos, mantendo os apelados até hoje em um limbo jurídico da posse dos próprios bens, pois esses bens estão vendidos para a prefeitura, não podem ser negociados com terceiros, mas também não foram pagos e não podem ser modificados, sob pena de haver uma alteração na avaliação feita. Logo, para finalizar, requer-se dos senhores, caso assim entendam, a manutenção da sentença de primeiro grau para determinar à Prefeitura de Teresina que, cumprindo o acordado com as partes, arque com o valor justo que foi proposto pelo próprio município e aceito pelas partes, finalizando um processo administrativo de mais de 7 anos e dando devida resposta à sociedade, em atenção ao princípio da segurança jurídica e também da legalidade, para fazer valer aquilo que havia sido justamente acordado. Essa é a sustentação, espero que tenha sido elucidativa a todos e agradeço a atenção.